meus amigos, olá minhas amigas. Hoje a gente vai conversar sobre o processo legislativo das emendas constitucionais. Lembra das emendas constitucionais? As emendas constitucionais são a espécie normativa talvez mais importante de todas. Por quê? Porque elas alteram a nossa Constituição Federal, que é o nosso documento maior, é o documento que regula todo o nosso ordenamento jurídico. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Pois bem, o que é uma emenda constitucional? É uma típica manifestação do poder constituinte derivado de reforma. Vamos retomar. Poder constituinte, ele se subdivide em poder constituinte originário e poder constituinte derivado, que pode ser de reforma ou decorrente. O poder constituinte originário é aquele poder de instituir uma nova Constituição. Já o poder constituinte derivado de reforma é justamente aquele poder constituinte, é aquela possibilidade de se emendar, de se alterar a Constituição de determinado país, no nosso caso, a Constituição Federal. E o que pretende a emenda constitucional? Ela pretende justamente alterar a Constituição Federal por meio das chamadas PECs. Você já ouviu esse nome com certeza. PEC, Proposta de Emenda à Constituição. Enquanto é PEC, a Constituição ainda não está alterada. A PEC é justamente a proposta para se alterar a Constituição Federal. Beleza? Bom, a primeira fase do processo legislativo das emendas constitucionais é a fase de iniciativa. Muita atenção. Iniciar o processo da emenda constitucional, dar início, dar o start a uma PEC, não significa alterar a Constituição. Significa justamente deflagrar o procedimento para que uma proposta de emenda constitucional eventualmente venha a alterar a Constituição Federal, caso sejam superadas todas as etapas necessárias para tanto. Quem pode dar início à proposta de emenda constitucional? Primeiro, 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Ok? 1/3 dos nossos parlamentares, portanto. Segundo, presidente da República. E terceiro, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, assembleias legislativas dos estados e também a Câmara do Distrito Federal, desde que essas assembleias legislativas se manifestem pela maioria relativa de seus membros. É assim que dispõe o texto constitucional. Muita atenção! O presidente da República não aprova a PEC. Ele pode deflagrar o início do processo legislativo de emenda constitucional. E digo mais, essa é a única participação jurídica que ele pode ter no processo de elaboração de uma emenda à Constituição. Ele não participa de mais nada, pelo menos não em âmbito jurídico. Em âmbito político, a gente sabe que um presidente da República pode trabalhar nos bastidores para que uma PEC seja aprovada. Mas, juridicamente falando, ele se restringe à fase de iniciativa. Ok? Pois bem, superada a fase de iniciativa, ou seja, um dos legitimados dá o start à proposta de emenda constitucional, a gente vai para a deliberação parlamentar da proposta de emenda constitucional. A PEC, para que ela seja aprovada e se torne efetivamente uma emenda à Constituição, ela deve passar por cada uma das casas do Congresso Nacional, com um quórum qualificado de 3/5 de seus membros em 2 turnos de votação. Então, vem comigo. Em regra, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Então, para que a proposta de emenda constitucional seja aprovada, ela precisa passar na Câmara dos Deputados em 2 turnos de votação, com 3/5 dos nossos deputados votando pela aprovação da PEC. Depois, ela vai para a Casa Revisora, no caso, o Senado Federal. E o procedimento é o mesmo. 3/5 dos nossos senadores precisam aprovar a proposta de emenda constitucional em 2 turnos de votação. Tudo bem? Vejam que não é um processo simples, é um processo complexo e difícil. Justamente por isso que a gente fala que a nossa Constituição Federal ela é rígida, porque o procedimento para a sua alteração é um procedimento muito mais complexo, muito mais dificultoso do que o procedimento para a alteração das leis ordinárias, leis complementares, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Uma vez aprovado, portanto, na casa iniciadora, que não necessariamente é a Câmara dos Deputados, pode ser o Senado Federal, se o processo for deflagrado, por exemplo, por senadores,
o projeto vai automaticamente, a proposta vai automaticamente para a segunda casa, a casa revisora. Tudo bem? Gente, aprovada a proposta de emenda constitucional nas duas casas do Congresso, atenção! Não há deliberação do Poder Executivo, ou seja, o presidente da República não pode vetar a proposta de emenda constitucional, nem mesmo sancioná-la. A sua participação se restringe à fase de iniciativa, como a gente viu anteriormente nessa mesma aula. Assim, pessoal, depois que a proposta de emenda constitucional passou pelas duas casas em 2 turnos com o quórum qualificado, praticamente está finalizado o processo legislativo das emendas constitucionais. O presidente da República nada pode fazer a não ser atuar em âmbito político. Tudo bem? Bom, maiores considerações sobre a emenda constitucional a gente vê na próxima aula. Grande beijo, tchau!